Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais uma edição do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, pela Web Rádio Cristo Consolador, trazendo o Evangelho para todos nós, para que possamos entendê-lo à luz da doutrina espírita. Você está aí já convidado a participar do nosso programa, já que estamos ao vivo, transmitindo do Rio de Janeiro para o mundo. Aproveite aí o chat do YouTube ou do Facebook para fazer a sua participação. Hoje, em nosso programa, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no seu capítulo 3. Vamos ver aqui as diferentes categorias de mundos habitados. Na sequência, vamos estudar o ensino do nosso Mestre Jesus sobre a porta larga e a porta estreita. Vamos também dar continuidade, e aliás, vamos finalizar o estudo da carta de Paulo de Tarso aos Gálatas, e no final, vamos então passar a palavra a você. Vamos responder aí as dúvidas dos nossos telespectadores. Muito bem, vamos então pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele aqui na tela, nós estamos aqui acompanhando aqui esta edição da LAC, na tradução do José Herculano Pires, para trabalhar hoje do capítulo 3, os itens 3 a 5, que trata das diversas categorias de mundos habitados. Naturalmente que os nossos cientistas ainda não acreditam nisso, ou seja, que haja mesmo vida fora da Terra, porque cientificamente isso não foi ainda comprovado. Mas nós espíritas temos certeza de que existe vida fora da Terra e que os mundos são classificados de acordo com a sua categoria espiritual, dos mundos mais inferiores aos mundos mais superiores. E esse é um ensino universal dos espíritos. Ou seja, todos eles, nas mais diversas comunicações mediúnicas, em todos os tempos, através de diversos médiuns, locais diferentes, confirmam que o universo é habitado e que os mundos servem de morada aos espíritos encarnados e também desencarnados. E realmente, olhando para o universo, nós não temos por que questionar essa informação, porque são bilhões e bilhões de astros por todo este universo. Porque somente o nosso planeta, o planeta Terra, seria habitado. E na medida em que evoluímos, nos adiantamos moralmente e intelectualmente, por que haveríamos de ficar presos, né? Ficarmos aqui somente neste planeta? Então, através desse raciocínio e observando as comunicações dos espíritos, é um dos princípios básicos do espiritismo a crença nos mundos habitados através deste universo. E Allan Kardec vai nos lembrar aqui no seu texto que existem desde os mundos inferiores aos mundos superiores. Isto do ponto de vista moral. E que o planeta Terra, que hoje é mundo de expiações e provas, já foi um mundo inferior, ou seja, já foi um mundo primitivo. E segundo as informações espirituais, estamos na transição, estamos no processo para mudar de categoria e sermos classificados como mundo de regeneração. Mas vamos com calma, que eu estou aqui adiantando o texto do nosso codificador. Primeiramente, ele vai nos lembrar que nos mundos inferiores, a existência é toda material ou extremamente material,
onde reinam as paixões, onde a vida moral ela está muito atrelada ao egoísmo e ao orgulho, aos vícios, às paixões de toda ordem. E vai suceder exatamente o contrário nos mundos superiores, onde a vida cada vez mais é toda espiritual. E aí a bondade, a humildade, a caridade é que dominam, porque todos já estarão entendendo e praticando o amai-vos uns aos outros. Muito bem, os mundos são classificados de acordo com os seus habitantes. Ou seja, se estivermos mais adiantados ou menos adiantados, assim será classificado o nosso mundo. Ou seja, a classificação do mundo depende do tipo de humanidade que ela possui. Então, Allan Kardec, pegando os ensinos dos espíritos, faz uma classificação geral dos mundos habitados neste universo. Vamos então assim. Primeiramente, isso de um modo geral, nós temos os mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiações e de provas, em que o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Isso porque, como vimos aqui no texto de Kardec, no mundo de expiação e prova, predomina o mal. Não é o bem que predomina. O bem só irá predominar quando o mundo sair dessa categoria e entrar para a categoria de regeneração. Então, hoje, aqui na Terra, nós ainda estamos assistindo o mal predominar através do egoísmo e do orgulho, que são a raiz de todos os males. E aí, então, nós vamos ter todos os tipos de violência, corrupção, preconceitos, discriminações e assim por diante. Mas o bem, paulatinamente, cresce. E quando ele começar aqui na Terra a predominar, a ser mais forte que o mal, então nós sairemos dessa categoria de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, onde o bem predomina sobre o mal. Ou seja, o mal ainda continuará existindo, mas não mais o mal hediondo. Ou seja, estará minimizado e controlado com o crescimento do bem. Claro que Deus, nosso Pai, quer que cresçamos no bem através do amor. Infelizmente, muitos de nós só crescemos para o bem através da dor, mas ela faz parte desse processo divino de evolução, de progresso de todos nós. Na sequência do seu texto, Allan Kardec vai nos lembrar, sempre de acordo com os ensinos dos espíritos, que vamos pegar aqui o exemplo bem nosso aqui, que estamos aqui encarnados na Terra, que nós não estamos ligados indefinidamente a este planeta. Ou seja, nós não vamos fazer toda a nossa evolução aqui no planeta Terra. Na medida em que nos adiantamos moralmente,
nós vamos tendo a oportunidade de sair do planeta Terra, que ainda é mundo de expiações e provas, para podermos, na próxima encarnação, por exemplo, já encarnarmos num mundo de regeneração. E quem sabe, logo depois, podermos encarnar num mundo feliz. Isso vai acontecer com o planeta Terra, muito provavelmente, essa mudança toda de categoria. Mas isso leva tempo. E nós podemos nos adiantar individualmente de tal forma que aí já receberemos o mérito de sermos desligados da humanidade terrena para sermos ligados, então, à humanidade de um outro mundo, de um outro planeta, seja aqui no nosso sistema solar ou fora dele. Lembrando que é um dos princípios do Espiritismo a pluralidade dos mundos habitados. Então, qual deve ser o nosso esforço aqui na Terra? O de nos adiantarmos o máximo possível para podermos começar a habitar outros mundos. Ou seja, Deus não nos obriga a ficar aqui na Terra até que este planeta mude para mundo de regeneração e até que depois, finalmente, mude para mundo feliz. Não. Nós temos a liberdade de podermos, então, nos adiantar. E em nos adiantando, nós vamos, então, seguir em frente, embora o planeta continue ainda nesta categoria de mundo de expiações e de provas. A nossa meta é chegar à perfeição moral, à perfeição intelectual, ou seja, a essa categoria de puro espírito, o espírito perfeito. Então, temos que fazer esse adiantamento, temos que fazer esse trabalho. Não precisamos ficar aqui presos ao planeta Terra, por mais que gostemos dele. Quem sabe depois nós possamos ter uma encarnação aqui na Terra, mas já para cumprir uma missão, para adiantar esta humanidade. Tudo isso é possível, mas só depende de nós. E Kardec encerra o seu texto dizendo o seguinte: os mundos são as estações em que os espíritos encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência num mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz por se haverem obstinado no mal. Então, vamos trabalhar para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso adiantamento, para termos, então, esse mérito de podermos passar na próxima encarnação para um outro mundo, um mundo superior ao nosso planeta Terra, que ainda hoje é um mundo de expiações e de provas. Se você quer saber mais de todas essas lições do Evangelho, à luz da doutrina espírita, quer conhecer melhor a história do próprio Evangelho, vou deixar aqui a recomendação para que você faça a leitura do meu livro, O Evangelho na Visão Espírita. Estou mostrando aqui a capa dele, porque, na verdade, esta obra é um e-book, ou seja, é um livro digital que você pode, então, adquirir na Amazon. Basta você digitar aí Amazon aí no seu site aí, ou no seu celular, na busca, aí você vai poder adquirir essa obra, onde eu apresento toda a história de formação do Evangelho, seu significado, quem é Jesus na visão espírita, e o estudo dos principais ensinos e a aplicação deles aqui na nossa vida.
Fica aí, então, essa dica de leitura para você. E, falando em você, estamos aqui ao vivo, então você pode aí aproveitar ou o YouTube ou o Facebook, dependendo de qual canal você está utilizando para acompanhar o programa, e você pode aí enviar a sua mensagem. Muito bem, vamos agora, então, dar continuidade ao estudo dos ensinos morais de Jesus. E nós estamos acompanhando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caiba Schutel, que é uma publicação da Casa Editora O Clarim. Você encontra esse livro normalmente, tanto nas livrarias físicas quanto nas livrarias online. Parábolas e Ensinos de Jesus. Hoje nós vamos conversar sobre as duas estradas e as duas portas. Trata-se de um ensino de Jesus que está registrado no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 7, versículos 13 e 14. Vamos então aqui relembrar esse ensino. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é a estrada que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos são os que acertam com ela. Então, eis aqui o ensino do nosso Mestre Jesus. A estrada larga, com uma porta também larga, espaçosa, mas que conduz à perdição, e uma estrada estreita, com uma porta também estreita, mas que conduz à nossa salvação. Bem, que estradas são essas? Onde elas ficam? E onde estão localizadas essas portas nessas estradas? Primeiramente, a doutrina espírita nos informa que não podemos ter uma visão física, material, sobre esse ensino de Jesus. Não se trata de uma estrada aqui no planeta Terra, seja ela pavimentada ou não. E também não se trata de uma porta com uma fechadura, com chave e tudo. Não é nada disso. Este ensino é moral, estritamente moral e ligado à lei de progresso ou lei de evolução. Vamos, então, entender desse ponto de vista o que Jesus, nosso mestre, quis, então, nos ensinar, o que ele quis passar para nós dentro desse ensino. Estrada ampla, fácil, com uma porta larga, é a estrada e a porta dos vícios, das paixões, do materialismo, porque essas coisas são muito fáceis de serem vividas. Entretanto, esquecemos que tudo tem consequências, tanto para nós que entramos por essa estrada, quanto para os outros, porque somos seres de relação. Aquilo que pensamos, aquilo que falamos, aquilo que fazemos, sempre repercute sobre alguém. Hoje em dia, então, com as mídias de comunicação de massa instantâneas, mais ainda. É fácil vivermos apenas do ponto de vista de adquirir as coisas materiais. É fácil vivermos apenas das festas, das baladas, do acúmulo de dinheiro no banco. É fácil viver procurando apenas o prazer pessoal, egoístico. Mas
Se tudo isso é prazeroso no primeiro momento, depois vai nos levar a inúmeros problemas, já nesta existência e também no depois da morte. Porque é da lei divina que cada um tem que assumir as consequências daquilo que faz. E nós não estamos de graça aqui na Terra. A encarnação nos é dada para podermos reparar o que fizemos em existências passadas, aprender a nos amar, fazer o bem e preparar para nós um futuro melhor. Infelizmente, o pensamento materialista predomina e estamos vivendo apenas o aqui e o agora, e nada mais do que isso. Mas precisamos projetar a nossa vida futura, até porque, e sabemos muito bem disso, a morte não é o fim de tudo. Na verdade, nós temos vida futura, vida depois da morte. Eis aqui o canal da mediunidade a nos trazer provas irrefutáveis da continuidade da vida após a morte. E aí, então, nós temos outra opção. Então, esta primeira opção é da estrada e da porta largas. Mas nós temos a opção da estrada e da porta estreitas. O que significa isso? Significa viver realizando o autoconhecimento, a autoeducação, o autoaperfeiçoamento, não nos deixando levar simplesmente pelas coisas do mundo, da sociedade terrena, mas com essa visão que somos almas imortais e destinados a um dia chegar à perfeição. E aí, então, tudo muda de ponto de vista. Porque a nossa existência passa a ter um significado profundo. Não estamos aqui por acaso. As nossas ligações não são meramente biológicas, sanguíneas. Não. São ligações espirituais. E aí nós vamos entender a importância do desenvolvimento do senso moral. Porque vamos responder pelo que somos, pelo que fazemos. E é claro que depois da morte, queremos encontrar paz e felicidade. E isso somente depende do que estamos realizando aqui na Terra. Então, a caridade, a bondade, a humildade, a ética, a solidariedade, a fraternidade passam a ter um justo significado. Porque nós não nascemos para viver e depois morrer. Nós já existíamos. Aqui estamos para dar continuidade ao nosso progresso e vamos continuar a existir. Como tudo muda de figura desse ponto de vista que o Espiritismo nos apresenta. Mas por que é uma estrada e uma porta estreitas? Porque não é fácil. Diante dos apelos do mundo egoísta, mundano, materialista, não é nada fácil pegar esse caminho e realizar a autotransformação. Porque, além de ser uma luta íntima, é também uma luta externa. Porque muitos irão nos desconsiderar, irão nos chamar de fanáticos religiosos e assim por diante. E os apelos do mundo estarão conosco o tempo todo, de nos deixarmos corromper, temos vantagem nisso ou naquilo, mesmo que seja desvantagem para os outros. Os vícios de toda a ordem estarão nos rondando o tempo todo. Então será uma luta árdua, porque estamos no planeta Terra. Acabamos de estudar isso na primeira parte do programa, um mundo de expiações e provas.
Portanto, mundo em que o mal predomina sobre o bem. Então, pegar a estrada estreita e conseguir passar por essa porta também estreita não é fácil. Mas através da aplicação dos ensinos morais de Jesus, nós temos sim um roteiro que vai nos garantir a passagem. Então, nós temos que focar em Jesus, focar no Evangelho, lembrando que Jesus é o nosso guia e modelo, e que o Evangelho é, sim, a nossa bússola orientadora. Nós, espíritas, somos cristãos, não podemos esquecer disso. E, embora o Espiritismo seja, ao mesmo tempo, ciência, filosofia e religião, justamente esse lado não pode ser esquecido. O lado das consequências morais da ciência e da filosofia espíritas. Então, a nossa transformação moral é que levará a humanidade terrena à sua transformação moral. E assim, nós vamos sair dessa categoria de mundo de expiações e provas para finalmente adentrarmos a categoria de mundo de regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal. Será o contrário do que hoje acontece. Então, o trabalho depende de nós. E aí, você quer continuar aí no caminho largo, mas que vai levar a muitos problemas depois da morte? Ou não seria melhor pegar o caminho estreito, a estrada estreita, mas que vai nos levar à moralização e espiritualização, vai nos levar ao encontro da verdadeira felicidade, porque a felicidade que procuramos encontrar aqui na Terra, com as coisas materiais, essa felicidade não é verdadeira, é uma felicidade passageira. A verdadeira felicidade está no nosso desenvolvimento espiritual. Esse é o trabalho que devemos fazer. Ele pode ser difícil, mas jamais será impossível. Deus está conosco. Jesus, nosso mestre, nos orienta. Os bons espíritos reforçam sempre a nossa fé, estão sempre nos esclarecendo para que possamos, então, fazer essa caminhada e conseguirmos passar pela porta estreita, que é a porta da nossa salvação espiritual. Não esqueçamos disso. Esse ensino do nosso Mestre Jesus é muito profundo e, mais do que nunca, estamos precisando colocá-lo em prática. Então, vimos no programa de hoje mais um ensino moral de Jesus, à luz da doutrina espírita, desta feita, estudando aqui o ensino sobre a porta larga e a porta estreita. Semana que vem, não esqueça, nosso programa O Evangelho em Espírito e Verdade vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde. Vamos estudar mais um ensino moral do nosso Mestre Jesus e, claro, com a explicação através da doutrina espírita. E lembrando, você está vendo aí no rodapé aqui da sua tela, está correndo que o nosso programa, ele é levado ao ar pela Web Rádio Cristo Consolador. Você encontra a transmissão da Web Rádio Cristo Consolador tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, basta fazer esse acompanhamento. Pois bem, chegamos à metade do nosso programa e agora é a hora de sairmos desta nossa realidade, desta nossa atualidade, para voltarmos no tempo histórico. O convite é para que você, eu, todos nós, nos voltemos agora para o primeiro século do cristianismo.
Então, vamos esquecer que estamos em 2023 e vamos lá voltar ali para os anos 40 a 60 da era da cristandade. Isso porque nós agora vamos entregar a palavra a Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do Evangelho, esse grande representante de Jesus aqui na Terra, e que viveu justamente entre os anos 5 e 65, segundo os historiadores, e também essa data corroborada pelos espíritos. Ou seja, Paulo teria nascido por volta do ano 5 da era cristã e teria desencarnado ali por volta do ano 65. E nós, que já estudamos toda a sua vida e obra, agora estamos estudando as suas cartas, o conteúdo das suas cartas. E hoje vamos finalizar o estudo que ele faz da carta aos Gálatas, ou seja, as comunidades cristãs da região da Galícia, na Ásia. E nós escolhemos determinados versículos dessa carta para estudarmos, e hoje nós vamos nos dedicar a estudar o versículo 3 do capítulo 6 desta carta aos Gálatas. E aí, semana que vem, nós já vamos adentrar ao estudo da carta aos Efésios. Bem, vamos então conhecer esse versículo. Preste atenção, ele é muito importante e tem tudo a ver com a nossa realidade, 2000 anos depois. Diz então Paulo aos Gálatas, abrindo aspas: se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Fechando aspas. Não é uma lição também para os dias de hoje? Quantas pessoas não se engalfinham, às vezes até se destroem, nas lutas pelo poder temporal, pelo poder político, econômico? Quantas pessoas não passam esta existência lutando pelo seu crescimento social? Quantas pessoas não lutam pelo enriquecimento monetário, muitas vezes sem medir as consequências e atropelando a todo mundo? Quantas pessoas conseguem o poder, conseguem o crescimento social, conseguem o enriquecimento monetário e passam, então, a se vangloriar dos seus feitos, do seu êxito. E, nessa vanglória, começam a se achar poderosos e, portanto, acima dos demais seres humanos, esquecidos da sua origem e deixando-se levar pelo orgulho e pela vaidade, se iludem, porque mais cedo ou mais tarde terá, sim, que enfrentar a sua realidade como espírito imortal, mas ainda imperfeito, portanto, menor, e terá que reconhecer que tudo, em verdade, pertence a Deus. Nada nos pertence, a não ser os vícios e virtudes, porque de resto, tudo pertence a Deus. Só levamos para o mundo espiritual, depois da morte, as conquistas íntimas de ordem moral e espiritual que realizarmos aqui na Terra.
porque o poder político, o status social, o enriquecimento monetário, todas essas coisas ficam aqui na Terra. E esquecemos que, ao mesmo tempo que Deus nos dá, ou seria talvez melhor dizer, nos empresta, Deus também pode nos tirar. Como, obviamente, pode também nos restituir. Tudo isso como provas que são necessárias ao nosso aprendizado com essa visão da vida imortal. Portanto, cabe-nos resignação diante dos desígnios divinos, que são sempre justos e perfeitos, procurando, então, nós, que aqui estamos encarnados, dar conta utilmente do que nos foi entregue por Deus. E precisamos todos lembrar que as coisas da matéria são muito fluidas, volúveis. Hoje você tem, mas amanhã, por algum motivo, você poderá deixar de ter. Hoje você tem um poder político, amanhã poderá não ter mais. Hoje você está por cima no status social, mas pode levar um tombo. Hoje você está muito bem financeiramente, mas qualquer mau negócio, qualquer problema da Bolsa de Valores, e você sai da riqueza para a pobreza. Lembremos que ao rico compete estimular o desenvolvimento de todos. Ao sábio, ao intelectualizado, compete esclarecer o ignorante, o que sabe menos. Ao cientista, compete melhorar o bem-estar de todos. Ao educador, compete corrigir as más tendências e potencializar as virtudes dos educandos. Ou seja, independente da sua formação acadêmica, independente da sua profissão, independente da cor da sua pele, independente da religião que professe ou não, enfim, independente de tudo, a cada um compete a missão de melhorar-se, pois somente assim poderemos melhorar a sociedade humana, que é o conjunto dos seres humanos. Não precisamos, para isso, de dinheiro. Lembrando que o dinheiro vem e vai. Não precisamos também de saúde perfeita. Lembrando que a qualquer momento a saúde pode entrar em desequilíbrio. Não precisamos de determinada posição social, porque essa posição social pode variar ao sabor dos acontecimentos. Para nos melhorarmos e melhorarmos a humanidade, nós não somos dependentes de nada dessas coisas. Tudo que é relacionado ao corpo físico e à matéria de uma forma geral se desgasta, corrompe e termina. É verdade. Inclusive este nosso corpo, que vai terminar com a morte. Você não acredita nisso? Você ainda tem alguma dúvida? Vamos dar um exemplo muito claro. Você deve saber que os antigos egípcios acreditavam que os mortos precisavam de seus objetos, de seus amuletos e até dos seus escravos para poder continuar a vida já no mundo espiritual, no depois da morte. E, portanto, quando um nobre, um faraó, uma pessoa importante vinha a morrer, a falecer, recebia então um sarcófago
tinha uma tumba onde todas essas coisas materiais eram também enterradas com o corpo mumificado. Pois bem, hoje estamos encontrando tudo nas escavações arqueológicas. A tumba com o sarcófago, com o corpo mumificado, a famosa múmia, os potes, os amuletos, as inscrições, as estátuas, etc. Ou seja, nada da matéria acompanhou o espírito, porque o que é da matéria, na matéria fica. Porque a alma, o espírito, que não tem mais o corpo físico e passa a viver numa outra dimensão, que é a chamada dimensão espiritual, haverá de precisar de status social, de dinheiro, de poder político, de objetos e assim por diante. Essas coisas são da terra, da sociedade humana terrena. Não fazem parte da nossa realidade espiritual. Agora, vamos precisar e muito do desenvolvimento do nosso senso moral, das ações de caridade, do desprendimento das coisas materiais. Portanto, podemos assim dizer, pobre ser humano, orgulhoso de si, porque Deus, na sua sabedoria, pode a qualquer momento sacudir o ser humano, mostrando que o orgulho, a vaidade, a prepotência são poeira diante da ventania, ou seja, da sua vontade superior. E após a morte, quem pensa que vai ser o maior, descobrirá que é o menor. E o que perdeu tempo precioso longe da humildade, terá pela frente muito sofrimento, que é um sofrimento de ordem moral. Todos esses nossos comentários partiram do versículo 3 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas. Carta esta que ele escreveu há muito e muito tempo, mas como ela é atual, não é mesmo? Vamos recordar então esse versículo, quando Paulo escreve aos Gálatas: se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cuidado, muito cuidado com o orgulho, com a vaidade, com a prepotência. A vida não nos pertence, ela pertence a Deus. E a morte é uma fatalidade. E depois dela, continuando a nossa vida, vamos então responder por aquilo que fizemos aqui na Terra. E se nos achávamos muito importantes, vamos descobrindo depois da morte que não temos importância nenhuma e que aqui na Terra nos deixamos iludir por coisas que, na verdade, ficam na própria Terra e perdemos a oportunidade reencarnatória para nos desenvolvermos, para progredirmos, para nos adiantar moralmente. Tenhamos muito cuidado com isso. Semana que vem, fica já aqui o convite para você, nós vamos iniciar o estudo da carta de Paulo aos Efésios, ou seja, aos cristãos da comunidade da cidade de Éfeso. Mas esse assunto, essa é uma conversa para termos semana que vem.
porque agora nós já estamos aqui na reta final do nosso programa. E, aliás, antes de encerrarmos essa parte, eu já estava aqui esquecendo de fazer mais uma dica literária. Acontece que nós temos um livro, ele aqui na tela, do qual nós tratamos de Paulo de Tarso e todas as suas cartas. Nesta obra você vai encontrar toda a vida, todo o histórico de Paulo de Tarso, suas viagens, o que ele representa em relação ao Evangelho e um estudo de todas as suas cartas. É um e-book, é um livro digital em que você adquire através da Amazon. Basta digitar amazon.com.br. Paulo de Tarso e as cartas do Evangelho. Pois bem, agora sim, nós podemos ir para os minutos finais do nosso programa, que sempre reservamos para um diálogo com os nossos telespectadores, obviamente a partir daquilo que você, que está aí nos assistindo, vai nos passando, vai nos comunicando. E alguns telespectadores nos enviam perguntas, que, aliás, elas são muito importantes e que deixamos aqui o convite. Participe, não fique com dúvida, envie sua pergunta com relação ao Evangelho e ao Espiritismo. E nós vamos sempre trazer a pergunta aqui para o programa e dar, então, a resposta. Desta feita, nós temos aqui a participação do Pedro Afonso, que é da cidade do Rio de Janeiro. Nós também somos aqui do Rio de Janeiro, embora eu não seja carioca, porque sou nascido em São Paulo, capital, mas radicado aqui na cidade maravilhosa há muito e muito tempo. E o nosso Pedro Afonso pergunta: por que no início do cristianismo haviam divergências na interpretação dos ensinos de Jesus? De fato, isto é histórico. No início, os discípulos, e na sequência, os demais apóstolos, não se entenderam totalmente na interpretação das palavras, dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Alguns discípulos, entre eles Pedro e Tiago Maior, por exemplo, passaram um bom tempo considerando que aquele cristianismo nascente, que aquelas lições que compunham o Evangelho, elas eram dirigidas aos judeus. Então, houve uma luta para que todo aquele que quisesse aceitar Jesus, primeiro deveria se converter ao judaísmo. Ou seja, se eu fosse um romano, ou um grego, um fenício, um persa, e assim por diante, tá? E não fosse filho de judeus, minha família não fosse judia, eu só poderia pertencer a uma comunidade cristã se primeiro eu aceitasse o judaísmo e fizesse alguns rituais do judaísmo, como, por exemplo, a circuncisão. Paulo e outros começaram a ter um entendimento diferente, de que, na verdade, embora Jesus tivesse sido um judeu, tivesse vivido na Palestina, ele não tinha vindo apenas para os judeus, mas para todas as gentes. E que, portanto, o evangelho era universal. E se destacava do judaísmo, porque Jesus não veio derrogar a lei divina, mas veio transformar a lei mosaica. E isso é que vai, então, prevalecer com o tempo. Ou seja, para seguir o evangelho, eu não preciso me converter ao judaísmo. Mas isso levou tempo. Não foram interpretações pacíficas. Mas o que prevaleceu é que realmente o evangelho era uma
outra doutrina. Daí, então, com o tempo, e segundo os dados históricos e espirituais, através de Lucas, os seguidores do Evangelho, os seguidores de Jesus, passaram, então, a se denominar cristãos. E daí vem, então, o termo cristianismo, para designar a doutrina de Jesus contida no Evangelho. Essa é a história. Essas interpretações divergentes, nós temos que encará-las de forma bastante natural no início do movimento, após Jesus, e com a expansão do Evangelho por todo o Império Romano. Então, foram divergências naturais, mais de forma do que de fundo. A mesma coisa que aconteceu com o Espiritismo, depois do lançamento de O Livro dos Espíritos, lá em 1857. Os princípios do edifício doutrinário do Espiritismo estavam lançados. Mas foi natural que tivéssemos algumas divergências quanto a interpretações deste ou daquele ponto doutrinário. E, como diz Kardec, muito mais de forma do que de fundo, porque os princípios já estavam estabelecidos. Foi o que aconteceu no início do cristianismo. Os princípios já estavam estabelecidos pelo nosso mestre Jesus. E houveram, então, divergências interpretativas mais de forma do que de fundo. Mas prevaleceu, de fato, que o cristianismo era uma nova doutrina em que o evangelho se destacava do judaísmo. E foi isso o que prevaleceu, entre algumas outras divergências, como, por exemplo, sobre a divindade de Jesus, que nós espíritas consideramos que Jesus não é Deus. Jesus é Filho de Deus, o Espírito mais perfeito que já esteve presente aqui na Terra. Divergências, portanto, humanas, não espirituais. Mas, com o tempo, nós vamos, então, nos entendendo, pouco a pouco. É o que acontece até hoje em relação ao cristianismo, ao evangelho, e que também acontece com o espiritismo. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, agradecendo a sua companhia e também dos nossos queridos amigos espirituais que, em nome de Jesus, nos orientam, nos sustentam e nos inspiram para que possamos compreender e, acima disso, praticar cada vez melhor o Evangelho, esse nosso roteiro de luz, para mais rapidamente chegarmos à perfeição. Um grande abraço a você, paz na sua vida e que possamos nos encontrar semana que vem em mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade.